pessoal, Paulo Adair, para mais uma entrevista do quadro Autores e Livros, o novo quadro aqui do Papo Net, e começando sempre com o sarrafo bem alto, estamos aqui com o mestre, o designer, o professor, o escritor, o autor, Fábio Mestriner, um especialista em design e embalagens, que acaba de lançar um livro muito interessante, juntando, alinhavando 4 histórias, 4 invenções da civilização que convergem para trazer uma forma de comunicação revolucionária, né? Uma dessas invenções, inclusive, todas essas vão ver que são bem significativas, mas uma delas foi considerada a invenção do milênio, né? Do milênio passado, né? Ninguém menos do que Fábio Mestriner, o professor, autor, escritor Fábio Mestriner. Fábio, é um prazer recebê-lo aqui, estreando aqui esse nosso novo quadro aqui no Papo Net. Muito obrigado aí por abrir sua agenda para falar com a gente. Agora me conta essa história desse livro, é que eu já tenho um exemplar, já devorei o exemplar aqui que eu recebi aqui a semana passada e adorei a história. Me conta como surgiu esse projeto. Bom, obrigado, Paulo, em primeiro lugar, né? Obrigado pelo convite para estar aqui com você novamente, é sempre um prazer, tá? Esse livro, na verdade, ele representa para mim uma jornada que eu fiz na história. Então, eu sou originário das artes gráficas, né? Do design gráfico, né? Minha carreira, eu comecei desenhando histórias em quadrinho, depois fui pestape, arte finalista, diagramador, editor de arte de publicações, revistas, livros. Trabalhei 5 anos na indústria de embalagem mesmo, na indústria gráfica, desculpa. E depois, em 2006, aí eu fui para a embalagem. Mas antes disso, eu fiz uma bela jornada na área do design gráfico, das artes gráficas, né? Então, esse é um tema que sempre me fascinou. Eu sempre gostei, sempre li muito sobre isso. Enfim. E aí, teve uma época na minha vida que eu fui morar numa chácara. Construímos um estúdio, aquele sonho, né, de ir pro campo, morar na frente de uma floresta, parará. Bom, eu sei que eu fiquei 3 anos e meio lá, Paulo, sem internet, sem telefone celular, eu me desliguei do mundo, né? Sim. E montei uma biblioteca legal, a bibliografia sobre o tema, né? Importei livro do Instituto Goethe nos Estados Unidos e do British Museum, importei vários livros do mundo, fui montando uma bibliografia sobre o tema e fiz uma jornada. Então, a jornada que eu fiz é o seguinte: o Gutenberg, ele conseguiu consolidar uma série de coisas no trabalho dele. Então, quando a gente fala assim, Gutenberg criou a imprensa, criou a tipografia, criou a impressão com tipos móveis, tem várias maneiras de se referir à obra monumental do Gutenberg, né? Gutenberg, para mim, é um herói, sabe? Ele consolidou essas coisas todas dentro de um conceito que um cara que eu admiro muito, li muito a respeito, tenho vários livros a respeito, é o Darwin. Porque o Darwin, ele fez uma jornada para chegar à teoria da evolução, ele fez uma jornada, ele viajou o mundo, né, navegou, né, o mundo naquela época e fez uma grande viagem, passou pelo Brasil e tudo. E a teoria do Darwin, a teoria da evolução, ela mostra que a grande maioria das coisas é resultado da evolução. Sim. Então, coisas que existem, que recebem novas formas, novos formatos, adaptações, né? Então, fala assim, o Steve Jobs inventou o iPhone. Mas o telefone já existia, Sim. né? A tela já existia, o chip já existia. Ele fez um novo formato com isso, né? E quando o Gutenberg fez a obra dele, a Bíblia e tudo mais,
já existia o papel, já existiam as letras, né? Uhum. Os tipos, o tipo ele que criou, mas existiam as letras, a escrita, né? Existia o papel, existia aquela prensa de fazer vinho que ele adaptou para a prensa tipográfica e assim por diante. Então, o que eu fiz? Eu parti da história da escrita. Peguei a escrita da Mesopotâmia, 3.300 anos antes de Cristo, e segui com a escrita a trajetória que ela fez no mundo até chegar na prensa do Gutenberg. Aí peguei o papel lá na China, a Rota da Seda, como que o papel chegou na Europa, né? Como que ele foi parar na prensa do Gutenberg. A mesma coisa eu fiz com a gravura. Peguei a história da gravura, por isso que são 4 histórias. O livro se chama 4 Pequenas Histórias que Juntas Mudaram o Mundo. Sim. É a escrita, o papel, a gravura e a imprensa. Sim. Então, quando você pega as invenções, aquelas invenções que realmente tiveram grande impacto na sociedade, no processo civilizatório, etc., a imprensa, se não for a primeira, é a segunda ou a terceira. Sim. Ela está ali na ponta, né? Como as invenções que tiveram maior impacto na história da humanidade, né? Para mim, é a primeira. Para mim, assim, ó, é verdade. Das Ela foi invenções, revolucionária. a que teve o maior Ela impacto. é considerada a invenção do milênio, Porque dos anos 1000, ela né? Dos anos 1000. turbinou, né? Ela turbinou o conhecimento, né? Ela fez o conhecimento explodir no mundo, né? Então, uma coisa interessante é o seguinte: a escrita surgiu na Mesopotâmia, era escrita naquelas plaquinhas de cerâmica, né? De argila, e que foi no forno, e por ter ido no forno, duraram até hoje, estão lá no Museu Britânico, né? E eles usavam um tipo de escrita chamado cuneiforme. Uhum. E o cuneiforme foi usado ao longo de 1.500 anos, foi usado por dezenas de civilizações diferentes, porque ele era uma escrita não fonética. Então, quer dizer o seguinte, ele não está ligado à língua, à fala. Portanto, não interessa a língua que você fala, o que está escrito você consegue ler. Não importa. Para nós é um pouco difícil entender esse conceito, porque a gente é fonético, né? Mas a escrita não fonética, ela é uma linguagem em si, né? Ela não depende de outra linguagem, ela não depende da voz, ela não depende do som, né? Ela é em si. Muito bem. Só que essa escrita, ela desapareceu e ficou mais de 1000 anos perdida, sem ninguém usar e tal. Foi reencontrada, né, na Pérsia, quando o embaixador da Espanha na Pérsia, naquela época, o Figueroa, ele foi visitar Persépolis, que é a cidade que era a capital da Pérsia antiga, do Dário, né? Que o Alexandre o Grande destruiu quando passou por lá. Mas ficaram as ruínas, que estão lá até hoje. São ruínas históricas de objeto de visitação e tal. E nessa ruína foram encontrados esses sinais aí, que no começo ninguém sabia direito o que era, mas quando decifraram, um mundo novo apareceu, porque através da escrita cuneiforme foi possível descobrir como é que as pessoas viviam, como é que era a vida na Mesopotâmia e assim por diante, né? Depois da escrita cuneiforme, os fenícios que habitavam onde é o Líbano hoje, a Mesopotâmia é onde é o Iraque hoje. Certo. Os fenícios foram grandes navegadores e colonizadores. Eles navegaram e comercializavam com todo o Mediterrâneo e fundaram diversas coisas ali no Mediterrâneo, inclusive na própria Itália. Tem um pessoal lá, os etruscos e tal. Tem um mistério ali no meio, a ilha de Creta, sabe? Sim. Tem muitas ruínas ali, coisas e tal. Mas os fenícios, o que eles fizeram?
Como eles eram comerciantes e navegadores, eles precisavam tomar nota das transações comerciais que eles faziam. E eles inventaram o alfabeto. Esse que a gente usa. E foi no ano 1000 antes de Cristo. Eles inventaram o alfabeto. Só que o alfabeto deles, o que eles escreveram, o que eles registraram, não tem cultura, não tem literatura, não tem nada disso. São notas, né, objetivas, práticas. São registros mercantis, basicamente. É isso. Isso mesmo. E os sumérios da Mesopotâmia, no começo, a escrita ela teve um início bem modesto, sabe? Ela era usada para anotar contas agrícolas, doações que eram feitas ao templo e tal. Até que apareceu lá na Mesopotâmia, escrito em cuneiforme e tal, uma obra chamada A Epopeia Épica de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh é a primeira narrativa que tem um herói que realiza vários feitos. E nessa narrativa aparece o dilúvio, aparecem os anjos, aparece o céu e o inferno, aparece tudo nessa narrativa, que depois veio se continuando com as outras narrativas, né? Mas o que a gente chama de narrativa ancestral. Foi a primeira que foi registrada, sabe? Por escrito. Muito bem. Então, a escrita, através dos fenícios, ela naturalmente foi parar na Europa, né? E os fenícios criaram o alfabeto, mas como eles eram um povo semita, a língua deles não tinha vogais. Tinha muitas consoantes, mas não tinha vogais. Quem colocou as vogais no alfabeto foram os gregos. E os romanos colocaram o X e o Y. Porque os números romanos usam o X, né? Sim. Bom, e aí a escrita foi parar na prensa do Gutenberg, a partir do latim. Foi o latim que levou, que era a língua que os romanos, né, usavam, foi através do latim que ela foi parar na prensa do Gutenberg. Aí, pulando dessa jornada para a China, na China surgiu o papel. E o papel, ele surgiu porque a China tinha, na época, não sei quantas tem, mas tinha muitas etnias. E essas etnias, cada uma falava uma língua. Então, o único jeito de governar a China era por escrito. Certo. Porque a escrita chinesa, que é bastante antiga também, né? Ela tem 2.300 anos antes de Cristo, e uma coisa que os chineses consideram veneráveis, o principal aspecto da cultura chinesa, e o que é mais relevante para eles é a caligrafia. Porque os chineses, eles usam a mesma escrita até hoje. É ela que dá o elo da tradição e faz o povo chinês se reconhecer e se sentir como parte de uma coisa assim antiga, né, e venerável. E aí o que aconteceu? A escrita chinesa, ela é escrita de cima para baixo, assim, na vertical. Porque eles escreviam em plaquinhas de bambu, em tiras de bambu. Por isso que ela é na vertical. Mas só que com o desenvolvimento do Império Chinês, havia necessidade de expandir essa escrita, né? Torná-la mais eficiente, mais funcional, mais prática, né? E tinha, o Império Chinês tinha uma coisa chamada escritório de escrita. Era o lugar onde era processada a escrita que seria distribuída como ordens para todas as regiões do Império, né? Era um gabinete, assim. E esse gabinete era comandado por um cidadão chamado Tsai Lung, não sei se a pronúncia correta é essa, mas é assim que escreve. O Tsai Lung, ele é considerado a pessoa que criou o papel, porque ele apresentou o papel para o imperador. Foi ele que apresentou
o papel para o imperador da China. E a China, mais recentemente, tentando preservar e difundir a cultura chinesa, a contribuição que a China deu para o mundo, ela construiu um memorial para o Tsai. É recente isso, sabe, Paulo? Um memorial, ela construiu um memorial e o túmulo do Tsai Lung numa região lá da China, onde ele está enterrado, e isso aparece no meu livro. E não apareceu em livro nenhum, porque não existia. Por coincidência, meu livro saiu logo depois que a China fez o memorial do Tsai Lung e onde é o túmulo dele. Então, tem a foto do memorial e do túmulo dele no livro. Bom, aí o papel era uma coisa do Estado. Era só o Estado que usava papel para emitir as ordens. E a importância e a reverência e o valor, né, a confiança que o papel tinha era tão grande que numa época em que faltou metal para cunhar as moedas, eles criaram a nota de dinheiro. Eles criaram o dinheiro em papel. E o dinheiro em papel circulou na China por um certo tempo, né? Até que o imperador gostou da brincadeira e começou a imprimir dinheiro pra caramba e gerou uma inflação tão grande que o papel perdeu a credibilidade e teve que voltar para trás para as moedas, entendeu? Tudo isso aconteceu ao longo da história. E os chineses, eles preservaram, mantiveram em segredo a técnica de fabricação do papel. Até que teve uma batalha, o califado árabe foi crescendo em direção à Ásia e o Império Mongol veio vindo do outro lado. E os dois se chocaram numa cidade chamada Samarcanda, que é no Uzbequistão. E ali, nesse lugar, aconteceu uma batalha chamada Batalha de Talas. E nessa batalha, os árabes capturaram a fabricação do papel, a técnica de fabricar papel. E levaram um dos primeiros lugares onde começou a ser fabricado papel no mundo árabe, em Palmira, que era depois virou uma ruína romana, né? E que está lá até hoje, né? E em Bagdá. Muito bem, os árabes, eles tinham o monopólio da comercialização do papyrus. Tinha dois suportes para escrever. O pergaminho, que era da cidade de Pérgamo, né? E a cidade de Pérgamo era famosa, ela produzia o pergaminho, por isso que o pergaminho tem esse nome. E o papyrus, que era produzido no Egito, ele era produzido, o papyrus tem safra, porque é a época que a planta dá no brejo, né, na beira do rio Nilo ali, então tem a safra do papyrus. Ele é colhido e é fabricado um lote de papiros, que é o lote que tem naquele ano. A produção de papiros aquele ano foi tal. A parte melhor do papiros ficava para a monarquia lá, os faraós, né? O Império Egípcio, e o que sobrava, o excedente, era entregue para os árabes. E os árabes que comercializavam o papiros, inclusive na Europa, que aqueles monges escreviam e todo mundo usava o papiros e tal, comprava dos árabes. E os árabes já tinham tentado várias vezes fabricar o papiros. Só que os egípcios nunca permitiram, porque o papiros para os egípcios ele era sagrado. Foi o rei Tote que deu o papiros para os egípcios, desculpa. E a hora que os árabes conseguiram pôr a mão no papel, eles substituíram o papiros na Europa pelo papel, porque o papel eles fabricavam. Tá? E aí a gente sabe muito a respeito disso, porque tem um estudo de uma universidade alemã que eu consegui descobrir, que chama Das Arabische Papier, ou seja, o papel das Arábias. O Império Persa ele era muito burocrático
era um império grande, muito burocratizado. E eles mantinham controle escrito das coisas, das operações e tudo mais. E eles criaram uma coisa chamada protocolo, que hoje é o que faz a internet funcionar, né? Eles criaram o protocolo. Então, as partidas de papiros que saíam do Egito, elas eram acompanhadas de um protocolo. E 12 desses protocolos sobreviveram. Por isso que a gente sabe como é que era o negócio do papiros, como é que ele era negociado, quanto que custava, etc. E aí, o que aconteceu? Quando os árabes invadiram a Europa, eles levaram a fabricação de papel para uma cidade da Espanha chamada Sátibia. E nessa cidade começou a fabricação de papel na Europa. Depois tem uma história, que eu não sei se é verdade, se é lenda, muita coisa, né, Paulo? A gente sabe porque foi escrito, né? Um funcionário desse lugar aí fugiu e levou a técnica de fabricação de papel para a Itália, para a cidade de Fabriano, onde o papel é fabricado até hoje com a mesma marca, né? Isso foi em 1300. Tá? Bom, e aí o papel foi parar na prensa do Gutenberg, porque começou a ser fabricado na Europa. Depois da Itália, a França teve fábrica de papel, a Alemanha e a Inglaterra, etc. Bom, a gravura ela surgiu na China através dos monges budistas. Os monges budistas, as pessoas para seguir a religião, elas precisavam ler uns textos budistas. E esses textos eram escritos à mão pelos monges. Os monges ficavam escrevendo esses textos, né, para poder distribuir para as pessoas que sabiam ler, poder rezar a oração, né? Quando eles criaram a gravura, eles conseguiram multiplicar essas chamava sutras. Eles conseguiram multiplicar a produção da sutra. E a técnica da gravura, ela foi empregada, além do papel, ela foi empregada na China para a impressão dos tecidos de seda. Então, a impressão no tecido, né, que é o que a gente chama hoje de... Como é que chama a gravação de tecido? Esqueci. Tem um nome. O têxtil, né? Hoje? Hein? A impressão têxtil? Bom, eu vou lembrar depois. Ela tem um nome. Sim. E aí, o grande fascínio que a seda exerceu no Ocidente, e por isso gerou a Rota da Seda, que foi a rota comercial por onde chegou na Europa as 4 grandes invenções que a China deu ao mundo, que é o papel, a gravura, a bússola e a pólvora. Passou por essa rota. Foi uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. E aí, a seda era o tecido que fez essa rota funcionar, né? Sim. Hoje, o grande projeto da China se chama Rota da Seda. Eles querem reviver a importância dessa rota comercial que fazia com que a China fosse E querem estender até a África, inclusive, dessa vez. Não, já está chegando na América Central, na América Latina. Os países estão aderindo à Rota da Seda mediante tratados, né? Mas, enfim, foi a época mais pujante da economia chinesa, foi a Rota da Seda. E aí o grande fascínio da seda é que a seda era impressa. Aí é que está. Na Europa, o Brasil fez sucesso com o pau-brasil. O pau-brasil era usado para tingir o tecido. A púrpura, que era o grande produto dos fenícios, fenícios criaram o alfabeto, o produto mais importante que eles tinham era a púrpura, para tingir tecido, né? Tanto que os gregos, eles chamavam os fenícios de comerciantes em púrpura. Era como eles se referiam aos fenícios, né? Então, o Brasil, os portugueses levavam o pau-brasil daqui
entregavam para os holandeses, e os holandeses que faziam a tinta. Eles levavam o açúcar daqui em forma de rapadura, e o açúcar era entregue para os holandeses que faziam o refino do açúcar e depois comercializavam para a Europa toda como açúcar refinado. Por isso que os holandeses invadiram o Brasil, porque eles resolveram bypassar os portugueses e tomar conta eles mesmos dos engenhos de açúcar, né? E a mesma coisa que os árabes fizeram, bypassaram os egípcios com papel e colocaram papel na Europa. Muito bem. A impressão, a gravura, ela chegou na Europa através da seda, pela rota da seda e através da seda. E as primeiras impressões em papel que foram feitas na Europa, elas imprimiram duas coisas. O baralho, porque, por causa do frio, o jogo de ambiente interno aquecido, o principal, o mais difundido no mundo até hoje é o baralho. O baralho, imagina, naquela época não tinha televisão, não tinha... o baralho era uma distração enorme para o inverno, né? Para as pessoas que ficavam dentro de casa, para as tabernas e tudo. E os santinhos, santos da igreja, chamados santinhos, impressão, imprimia o nome do santo, o desenho do santo e tudo, e as pessoas acreditavam que aquilo trazia proteção para casa, sabe? Sim. Então, os santinhos e o baralho foi onde a indústria gráfica começou na Europa com a impressão xilográfica, né? Era uma matriz de madeira. Na verdade, o que foi criado na China foi a xilogravura, né? Muito bem. E aí, tudo isso chegou na prensa do Gutenberg. O Gutenberg, o pessoal pensa que o Gutenberg era gráfico, né? O Gutenberg não era gráfico. O Gutenberg era ourives. Tanto é que ele inventou uma liga metálica e usou a técnica de fundição de moedas para produzir os tipos móveis. A grande invenção do Gutenberg foi os tipos móveis. O pai do Gutenberg era o presidente da guilda dos ourives da cidade do Gutenberg, onde ele nasceu. Tá? E aí, o Gutenberg tinha uma pessoa com ele, que esse sim era gráfico. Esse se chamava Peter Schaeffer. Então, e o Gutenberg, o que ele fez? Ele reuniu todos esses elementos com a criação original dele, que foram os tipos móveis, né? Com a liga de chumbo e antimônio que ele criou, e a adaptação da prensa de uva mas que já era usada antes para imprimir santinho, baralho, etc. Tá? Aí, agora vem uma curiosidade, né? Tinha hora, Paulo, que eu estava com 8 livros diferentes abertos na mesma parte da história, cada um contando aquela passagem de um jeito, sabe? Uma coisa que eu aprendi é assim, se você quiser escrever um livro, quiser escrever alguma coisa que tenha um mínimo de credibilidade, não use a internet, não recorra à internet. A internet, não, é sério isso, a internet é um copy-paste muito duvidoso. Eu desisti no primeiro minuto, quando eu entendi o que estava acontecendo. Então, por exemplo, você vai ler lá, fala assim, no fim quando estava tudo pronto, a Bíblia do Gutenberg estava pronta, o banqueiro Fust tomou a gráfica do Gutenberg e colocou o Peter Schaeffer, colocou o genro dele para tocar a gráfica. Tá? Aí você vai ver a história, é o seguinte, primeiro, o Fust não era banqueiro, o Fust era ourives. E por ser amigo, conhecido, o pai do Gutenberg tinha conexões, ele emprestou dinheiro para o Gutenberg. Sim. Como ele emprestou dinheiro, ele virou banqueiro. Entendeu? E o Peter Schaeffer, só ele que sabia tocar a gráfica. Não adiantava nada para o Fust ter pego a gráfica. Ninguém sabia tocar aquilo era novo. Né? Então, o que ele fez? Ele deu sociedade para o Peter Schaeffer. O Peter Schaeffer começou a jantar na casa dele, casou com a filha dele. Entendeu? Então, a história é assim.
Quando estava pronta a Bíblia, o banqueiro Fuste tomou a gráfica do Gutenberg, botou o genro dele para tocar e o Gutenberg morreu na miséria. É essa a história. Agora, quando você vê a saga do Gutenberg para criar a imprensa, o Gutenberg levou mais de 20 anos de trabalho, se endividou, fez, olha, ele sofreu, ele teve um monte de processos, ele teve uma vida difícil, mas o Gutenberg, originalmente, ele era uma pessoa inquieta, né? Ele teve várias bagunças que ele fez na vida dele no começo, né? Ele era inquieto, ele era uma pessoa muito dinâmica e tal. E ele era um inventor, porque antes de inventar isso aí, né, inventar a imprensa, ele inventou um método de fazer espelho. Ele inventou um método mais barato de fazer espelho. Que espelho era um produto comercial também que mexia com química, né? Porque usa prata, né? Para fazer espelho. Então, ele, com as habilidades dele, ele era ourives, ele se meteu num negócio desse aí, que não deu certo, ele teve que fugir lá do lugar. Enfim, a vida dele foi muito atribulada, a vida o seu livro tem todos esses detalhes que você está contando aí, eles estão no livro? Sim, senhor. E muito mais. Eu li uma boa parte dele, achei muito interessante. Eu gostei tanto de ter escrito esse livro que eu sonho com passagens desse livro. Parece que eu fiz uma viagem na história, sabe, Paulo? Essa é a vantagem do livro. Essa é a vantagem do livro, com certeza. Quando eu terminei de escrever esse livro, eu estava tão contaminado por todas essas histórias que eu escrevi um romance de 700 páginas. Escrevi mesmo um romance de 700 páginas. Próxima, que eu enfiei na gaveta, joguei fora e nunca contei para ninguém que eu escrevi um romance. Né? Mas aí é o seguinte... Uma das coisas que eu achei interessante, o Gutenberg, ele era tão preciosista, sabe? Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha a dimensão do que ele estava fazendo. Tanto é que ele fez a Bíblia com a fonte original que ele cunhou para os tipos móveis. Tem vários tipos que são tipos com elemento de ligação para se aproximar da escrita. Sabe, para dar a fluência da escrita. E uns vigaristas tentaram vender a Bíblia dele como se ela tivesse sido escrita à mão pelos monges dos mosteiros, que é verdade, uma Bíblia naquela época, escrita à mão, ela custava mais que uma fazenda. Sim, era a obra de uma vida, né? Era a obra de uma vida. Era um preço exorbitante, né? Porque eles levavam um ano escrevendo, né? Mais de ano. E só as paróquias ricas é que tinham uma Bíblia, que conseguiam ter uma Bíblia. Na época que o Gutenberg começou, a biblioteca de Cambridge tinha 100 e poucos livros. E era uma das maiores da Europa. Né? Então, o livro era muito caro. Né? Não tinha só milionários que tinham acesso a isso ou as paróquias mais ricas. Né? Aliás, por isso a Biblioteca de Alexandria foi considerada uma maravilha da humanidade. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Antigo, exatamente. Que tinha naquela coleção Os Trópicos. que a gente adorava quando era criança. Então, a gente só sabe que o Marco Polo existiu porque ele escreveu um livro. A gente sabe que o Galileu escreveu um livro e assim por diante, tá? Então, existem textos que são textos veneráveis, né? São textos inestimáveis. Então, a gente vê, por exemplo, a Bíblia, uma narrativa, né? O Alcorão, eles são livros que duram, né? A Bíblia é 300 anos depois de Cristo e está aí até hoje. Cada vez exercendo uma influência maior, né? E se nós pensarmos na linha do tempo de Gutenberg para cá, nos 100 anos seguintes de Gutenberg, houve a Revolução Protestante
E cada novo idioma que a Bíblia era traduzida, nascia uma nova religião, né? Porque foi É isso mesmo. A Bíblia francesa, a primeira Bíblia em francês, se eu não me engano, foi Calvino. Depois, a primeira Bíblia em alemão foi Lutero. Depois, a primeira Bíblia em inglês foi os anglicanos, e assim sucessivamente. É isso mesmo. Então, você vê a influência que tem, né, a escrita, né? Na China tem uma expressão que diz Wenhua, que essa... Não vai pôr isso aí, porque eu não sei se a palavra está certa, a pronúncia. Mas é o seguinte, tem um escrito que diz assim, a palavra civilização quer dizer a influência... como é que é? Está no livro aqui. A influência, não sei o quê, da escrita. Sim. Civilização é a influência da escrita. A escrita que é a base da civilização. Né? Bom, muito bem. Então, até porque é o seguinte, tem o Código de Hammurabi, é o primeiro conjunto de leis que existe na Terra. Né? E para que servem as leis? As leis são um elemento importante da civilização. Né? E a igreja, ela tem as leis divinas, né? Que as pessoas que seguem a religião não precisam do juiz, eles seguem os 10 mandamentos, seguem as leis da religião. Bom, só para encerrar. Aqui no Brasil, a certidão de nascimento do país é a carta do Pero Vaz de Caminha, onde ele faz uma breve descrição dos índios, porque a esquadra do Cabral ficou 10 dias aqui no Brasil, ancorada. E depois foi para a Índia. Lá na Índia, os comerciantes árabes promoveram uma rebelião lá e morreram 57 portugueses, inclusive o Caminha. Ele não voltou para Portugal. Então, ele não pôde continuar essa escrita. Né? Mas aí, em 1557, aparece um personagem que é o segundo texto narrando o Brasil, depois da carta do Pero Vaz de Caminha. Um texto importante é o livro do Hans Staden. Né? O Hans Staden, ele era um alemão, artilheiro de navio, naufragou no Brasil. Os portugueses contrataram ele para trabalhar no forte de Bertioga, que está lá até hoje, o Forte de Bertioga, você pode visitar. Ele era artilheiro nesse forte, porque esse forte fica na divisa dos territórios, aquele canal da Bertioga, ele divide os territórios dos Tupinambás, que ficam dali para cima até Niterói, principalmente a Baía da Guanabara, e para baixo eram os Tupiniquins, que ia até Santa Catarina. Né? Então, até Cananéia, mais ou menos, se não me engano. E aí, ele ficava lá, artilheiro, com canhão, para evitar que os Tupinambá saqueassem os Tupiniquim aqui para baixo, que os Tupinambá eram muito mais agressivos do que os Tupiniquins. E aí, numa dessa, ele foi capturado pelos Tupinambás e viveu 9 meses como cativo nessa tribo indígena, e eles iam comer ele, porque os índios brasileiros, que hoje são tudo bonzinho, né? Que o pessoal acha que eles são tudo bonzinho, naquela época, eles comiam pessoas, né? Até o bispo Sardinha eles comeram, né? Lembra da história? E aí, eles iam comer o Hans Staden, mas o Hans Staden enganou os índios e conseguiu ser capturado pelos franceses, que eram aliados dos Tupinambá, por isso que eles invadiram lá o Rio de Janeiro em aliança com os Tupinambás, construíram o Forte Villegagnon lá no Rio, que está lá até hoje, né? Uhum. E os franceses ficaram com dó dele e levaram ele embora. E aí ele conseguiu voltar para a Alemanha. E quando ele chegou na Alemanha, nós estamos falando de 1557, mais ou menos, a Alemanha tinha se tornado um centro de impressão de livros do mundo. Olha. O que fez a Alemanha ficar rica foi a impressão de livros. Até hoje nós temos lá a Heidelberg, né? A outra lá, como é que chama? A Mann, né? Que é a Holland. Temos aquela que ficou na Alemanha Oriental, a fábrica impressora.
Ah, tá. quando dividiram a Alemanha. Não vou lembrar. Eu vou lembrar já já, que é importante também, né? Ela... A Alemanha é um centro de tecnologia de maquinaria, né? De maquinário, né? Maquinário principalmente. Sim, mas o que fez a Alemanha ser isso foi a impressão. Com certeza. Foi a impressão que fez a É Alemanha interessante que virar o que ela virou. essa tradição alemã, ela gerou as normas alemãs, né? O DIN, né? As normas nacionais industriais alemãs, né? Que são a base da ISO, né? Do Sistema Internacional de Normas Técnicas para exatamente para praticamente tudo, né? Para formalizar tudo isso com base na forte indústria alemã e tradicionalíssima, secular, eu diria. Sim. Então, mas o que fez a Alemanha virar isso aí tudo foi a indústria do livro. Do livro. A Alemanha ficou rica e desenvolveu a tecnologia, por isso que até hoje as 3 principais marcas de impressora do mundo são de lá da Alemanha. Tá? Muito bem. Aí, quando ele chegou de volta na Alemanha, um professor da universidade, ao ouvir a história do Hans Staden, falou assim, não, nós temos que publicar isso aí. E publicaram o livro do Hans Staden, só que eles tiveram a ideia de ilustrar o livro com... Tem acho que umas 50 e poucas xilogravuras ilustrando o livro. E tem aquela cena dos índios comendo as pessoas, sabe? Assando as pernas, os braços. Uma coisa horrorosa, né? Mas essa foi uma... E aí ele descreve como é que eram os índios, como é que eram os costumes dos índios, ele descreve os animais, né? É muito bacana. E esse livro, em importância e sequência, assim, é o segundo documento, né, da história do Brasil, porque ele tem a dimensão de um livro, né? Perfeito. O formato de um livro. Então, Paulo, dito isso, é o seguinte, para mim, a impressão é a invenção que exerceu maior influência e proporcionou o maior desenvolvimento da civilização. Com certeza. Com certeza. Okay? Boa parte das revoluções... E a difusão do conhecimento. Boa parte das revoluções intelectuais ou científicas ou sociais, tanto revoluções como evoluções que tivemos aí nos últimos 500 e agora já 580 anos quase, estiveram baseadas em algum livro publicado por alguém, né? Sempre, exato. Sempre tem um texto livro publicado por alguém. E tem aqui no fim do livro, eu cito alguns livros importantes, alguns textos e tal, né? Tem o título, o título desse pessoal. Tem coisas assim, ó. O livro que deu nome a um continente. Então, o nosso continente chama América, porque não é por causa em homenagem ao Américo Vespúcio, né? Mas o Américo Vespúcio, ele tem toda essa dimensão, porque ele escreveu um livro, né? Novo Mundo, chamava Mundos Novos, o livro que ele escreveu. E aí um alemão, ao publicar o livro do Américo Vespúcio, ele publicou uma imagem e ele escreveu América no mapa. Então, a América chama América por causa desse alemão que publicou o nome do... assim por diante, tá? Então, tem um livro, um capítulo aqui que chama Livros Memoráveis. Foi um erro de revisão, então. Tem os livros memoráveis, né? E tem os escritos memoráveis também. Tem um trechinho aqui, se me permitir. Claro, fica à vontade. Eu posso ler aqui. Chama Memoráveis Palavras Escritas, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Sim. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela gerou uma onda de revoluções pelo mundo, porque a Revolução dos Estados Unidos contra os ingleses, ela é anterior à Revolução Francesa. Sim. Ela inspirou a Revolução Francesa. Vários anos. Ela inspirou a Revolução Francesa. E aí tem um trechinho, que é o trecho inicial, que fala assim:
Todos os homens nascem livres e iguais, dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, Exato. que não pode ser retirado das pessoas, né? Direito à vida, à liberdade, e olha isso aqui, a busca da felicidade. Exato. Eu acho essa Então, parte, antes desse parte texto fantástica. aqui, é fantástico, né? Eu acho Antes fantástico. desse texto, Ela ele não tem o direito à liberdade. Aliás, ele não tem o direito à felicidade, ele tem o direito a buscar a a felicidade. busca da felicidade é muito legal, né? Então, esse texto, ele traz uma coisa nova que é assim, antes desse texto, vamos dizer assim, os homens, eles nasciam com um destino. Depois desse texto, eles nascem com direitos. Exato. Entendeu? Eles nascem com direitos inalienáveis. É uma grande diferença. Então, são textos e palavras escritas, né, que influenciaram muito a humanidade. Gostaria de deixar como final aí para você colocar no final o seguinte. Para mim, o Gutenberg é um herói que dedicou mais de 20 anos de trabalho enfrentando grandes sofrimentos, sabe, e restrições de toda ordem, inclusive financeira, né, para conseguir perpetrar o seu invento, né, consolidar a sua criação, que foi a imprensa, e que, na minha opinião, ao meu ver, foi a criação, a invenção que exerceu maior influência no desenvolvimento da nossa sociedade. Com certeza. Eu acho que o mundo moderno deve muito a essa invenção, sem dúvida. Perfeito. Fábio, foi um prazer falar com você aqui. Essa minissérie que nós gravamos aqui hoje, eu acho que vão dar vários capítulos aqui na estreia do Autores e Livros. Tá? Muito obrigado. Eu vou convidar você outras vezes para vir aqui para falar mais. Você é meu amigo, tá bom? Obrigado, obrigado. Você também, com certeza. Tá? Então, fique à vontade, conte comigo, tá bom? Fábio, fala as suas palavras finais, deixa as suas recomendações finais aí para os nossos seguidores e, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui. É legal. Ô, Paulo, é muito bom você estar iniciando essa série, porque uma coisa que eu aprendi na vida, infelizmente, eu sou autodidata, porque eu tive que abandonar a faculdade. E, para mim, o que fez diferença assim na minha carreira, no meu trabalho, na minha vida, foram os livros. Felizmente, eu consegui encontrar os livros certos, né, na época certa. E uma coisa que eu aprendi é assim, qualquer assunto que você for se dedicar, você comece procurando os livros que tratam desse assunto. Que certamente você vai acabar encontrando o livro que é a referência naquele tema. E é esse que faz você dar uma partida forte. Esse é o ponto de partida. E esse vai evoluir no assunto. Maravilha. Tá bom? Bom, Fábio, muito obrigado aí pela presença. E, pessoal, se vocês gostaram aí do conteúdo, compartilhem com seus contatos, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus aplicativos de mensagem, nos seus grupos. Deem o seu gostei aí se vocês gostaram do conteúdo, deem seu não gostei se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, podem criticar, podem sugerir, podem perguntar. Nós vamos tentar aprimorar sempre aqui, sempre reagindo aos comentários, às sugestões de vocês, ouvindo o que vocês têm para dizer para a gente. Se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, ativem as notificações para receberem os avisos dos próximos vídeos aqui no nosso canal. E, como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa na sua essência e a civilização nada mais é do que a construção dessa colaboração. Então, nós construímos aldeias, cidades, países, impérios, sempre com colaboração. E, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as tecnologias suficientes para complementar essa colaboração sem nos preocuparmos com isolamento social, distanciamento pessoal, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.